Muito bem. Olá pessoal, começamos esse quarto vídeo da série James Bond falando da estreia do Roger Moore como o terceiro intérprete do famigerado James Bond. Junto com Sean Connery, os dois estrelaram 7 filmes cada. Foram os atores que mais interpretaram James Bond. Então, eu vou tentar falar do máximo de filmes que eu consegui falar, desde que não estoure lá os 25, 20 e poucos minutos de vídeo, para que não fiquem vídeos grandes. Então, 1973 é a estreia do Roger Moore como primeiro James Bond. O primeiro filme dele, em inglês, é Live and Let Die. Aqui no Brasil saiu com 007 Viva e Deixe Morrer. O Viva e Deixe Morrer é literal. Do que se trata a trama? É uma trama bastante interessante que se passa entre o Caribe e os Estados Unidos. Bom, vamos começar do começo, vai. É, o MI6 ele tem agentes espalhados no mundo inteiro. Então ele tinha um agente lotado na ONU, que estava acompanhando alguns emissários de outro país. Ele tinha um agente nas Bahamas. E ele tinha. Só um minutinho. Tô com um pouco de gastrite, por isso que eu tô meio estranho. Bom, vamos começar de novo. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: foi morto tanto na verdade não é Bahamas, é uma ilha chamada San Monique, que não existe, uma ilha fictícia, mas assim, é uma ilha do Caribe, uma ilha de influência negra do Caribe, onde tem a influência também do voodoo. Então você pode imaginar que seja, sei lá, o Haiti ou alguma coisa do tipo. O Haiti é uma ilha famosa por prática de voodoo. Então há uma morte nessa ilha. Um dos agentes do MI6 é morto nessa ilha. E um outro agente foi morto em Nova York, nas Nações Unidas, acompanhando exatamente um emissário de San Monique, que seria, vamos dizer assim, sei lá. Agora eu não lembro se ele é o primeiro-ministro ou se ele é o, o diplomata principal lá, o ministro das Relações Exteriores da ilha. Eu não lembro qual é a função do Kananga, que é exatamente o nome desse cara. Então, o James Bond é chamado para ir para Nova York para tentar descobrir o que aconteceu, por que esses dois agentes foram mortos. E chegando lá, imediatamente ele já sofre um atentado no meio do caminho, porque entre o aeroporto e o encontro que ele teria com Félix, o famoso agente da CIA de todos os filmes do James Bond, o Felix Leiter, o motorista dele é alvejado por um carro ao lado e ele já cai direto numa loja do Voodoo, que faz parte da organização deles. Bom, enfim, eu não vou contar passo a passo o filme, senão vai ficar muito grande. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte: esse Kananga, que é o diplomata de Samonique, é o representante também das Nações Unidas. A ideia dele é o seguinte: ele tem uma dupla personalidade. Ele se faz passar através de uma máscara de borracha pelo Mr. Big. E Mr. Big é o maior traficante de heroína ali naquela época a gente tinha ainda uma divisão, década de 70 ainda havia uma divisão entre negros e brancos em muitas cidades americanas. Então eles distribuíam nos Estados Unidos inteiro, mas eles tinham uma base em St. Louis, que é uma cidade eminentemente negra ali do sul dos Estados Unidos, e tinha uma base em Nova York, evidentemente que no famoso bairro do Harlem, que fica na parte norte de Manhattan, que é o bairro do Harlem é famosíssimo porque
É um bairro tipicamente de moradores negros. Hoje em dia não está tão assim, né? Porque hoje em dia Nova York mudou muito. Mas naquela época, da década de 70, Nova York era muito setorizado. No Harlem ficavam os negros, os italianos ficavam no Brooklyn, enfim, era mais determinado, né? Hoje em dia já é tudo meio é tudo misturado já. Hoje em dia a globalização já misturou tudo. Então, através de uma rede de restaurantes chamadas Filé ao Soul, Filé da Alma, seria assim o título em português, ele distribuía, ele tinha essa dupla personalidade. O Kananga como ministro, como diplomata de Samonique, ele plantava heroína em Samonique e ao mesmo tempo ele distribuía essa droga nos Estados Unidos através do Mister Big, que era um cara que controlava os negros ali dos bairros dos Estados Unidos e das cidades, enfim. A ideia dele era criar um monopólio, tirar os outros traficantes do mercado e criar um monopólio. Como uma própria fala dele no filme, eu quero me transformar junto com a companhia telefônica os dois únicos monopólios dos Estados Unidos. Lembrando que naquela época a telefonia dos Estados Unidos era um monopólio, hoje não é mais, né? A AT&T, se eu não me engano, era a grande empresa que tomava conta de toda a telefonia americana. Hoje tem a Verizon, tem outras telefonias. Hoje foi fragmentado, né, para quebrar o monopólio, para que você tenha concorrência, que é o ideal. Mas enfim. Então, tem esse jogo de gato e o rato. Uma hora ele é o bonde que persegue o cara, uma hora é o cara que persegue o bonde. E nesse meio tempo, esse cananga ele tem uma namorada quase esposa, assim, vamos dizer assim, que de certa forma, uma sacerdotisa do voodoo, é uma alta sacerdotisa. Você pode dizer que ela seja como é que se diz? Não sei, na própria carta do tarô, quando ela tira para ela, aparece lá High Princess, ou seja, alta sacerdotisa. Mas ela pode se chamar papisa também, em alguns casos chamam ela de papisa. Enfim, ela lê cartas no tarô e essas cartas vão dando ao Kananga assim, o que vai acontecer? Esse cara está vindo, vai morrer, ele vem pelo ar, ou seja, ela vai instruindo ele para assim, como se fosse um oráculo, né? Para que ele atue de maneira a funcionarem os seus planos, de maneira a funcionar os seus planos. E em Nova York mesmo há o primeiro encontro entre o James Bond com essa moça. E obviamente já começa um enlace entre os dois, né? Não pode ter mulher no filme do James Bond que ele tem que pegar, seja quem for. Se for vilã, se for amiga do vilão, mulher do vilão, filho do vilão, não importa. Tem mulher, ele tá pegando. Então, a partir daí ela fica meio que desconfiada, porque ele tira uma carta do tarô na frente dela e fala: qual é o nosso futuro? E aparece a carta dos amantes, os enamorados. Então ele falou: opa, isso quer dizer, isso é o nosso futuro, hein? Ela fica encasquetada com isso. Bom, eles voltam, o Kananga volta com a mulher e o pessoal tudo para Samonique, e aí é a vez do bonde ir para lá para tentar descobrir o que está acontecendo por lá. Porque até esse momento ele não sabia que tinha uma plantação de heroína. Ele vai descobrir quando ele for para lá. Ele tem a ajuda da CIA, evidentemente, do Félix, e ele descobre que tem todo um culto, esse culto ao voodoo e tudo mais, é meio que uma encenação para esconder exatamente as plantações de droga, as plantações de heroína que ele tem ali, para poder depois distribuir nos Estados Unidos. Então tem várias cenas de danças folclóricas, rituais voodoo e tudo mais, muito interessante. Agora, os momentos divertidos do filme ficam por conta do capanga principal, do Kananga, que é um grandalhão que tem um braço mecânico, porque o braço foi comido por um jacaré. Ele é todo divertido quando ele aparece nas falas dele. E tem assim, tem uma perseguição de lancha pelo rio que é muito divertida, que envolve um xerife W. Peppers, aquele xerife tipo, sabe aqueles redneck que eles estereotipam do interior dos Estados Unidos, aqueles xerifes broncos, meio bobão, fica mascando fumo assim, fica falando meio enrolado, é todo trapalhão, todo meio palhação.
Então, é bem interessante porque esse personagem ele aparece no filme seguinte também. Ele foi tão, deve ter feito tanto sucesso na época que ele acabou sendo repetido no filme seguinte. E é isso. E evidentemente, no final, o James Bond queima toda a plantação do cara, mata o bandido e sai com a mocinha e mata o bandido e fica com a mocinha. E no final, quando parece que está tudo resolvido, eles vão pegar uma viagem, eles vão pegar um trem para ir para uma outra cidade. E aí nesse trem aparece o vilão, teoricamente o guarda-costas do cara lá, aquele cara com braço mecânico que tem a luta final no trem, que é a luta, assim, vamos dizer, aquela luta que todo mundo estava esperando, que é a luta do grande capangão, não, capanga, né, aquele cara grandão, e brigando com James Bond. É uma estreia interessante do Roger Moore, é um filme bastante interessante, tem uma cena absolutamente fantasiosa, né? Como todo filme do James Bond tem que ter uma cena fantasiosa, que é uma hora que ele fica preso numa ilha, e entre a ilha e o local onde ele teria que ir tem um espaço de que uns 10 metros, alguma coisa assim, e a ilha está cercada de tubarões, na água, a água está cercada de tubarões, e na ilha tem várias iscas que seriam as comidas de tubarão. Então, obviamente, se ele ficar lá, os jacarés começam a subir na ilha e vão comê-lo. Então ele olha assim onde tem a cerca, né, para ele voltar para a propriedade e a ilha dele. Aí ele vê o jacaré emparelhando assim, ficando um emparelhado com o outro, e ele sai correndo assim, pisando nas costas de cada um do jacaré. Então, plum, 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 pisa 4, 5 jacarés e pula para lá. Que é uma coisa que evidentemente ele não consegue fazer na vida real, né? Se você pisar num jacaré com o seu peso, você vai afundar. Você vai afundar. O jacaré não é uma pedra, o jacaré é um bicho que está flutuando ali também. Mas enfim, são coisas fazem parte da diversão dos filmes do James Bond, que como eu já disse, não é só um filme de ação e de aventura, também é um filme de comédia, né? Tem seus momentos bastante engraçados. Então, esse foi o primeiro filme com Roger Moore. Achei muito interessante. Em seguida, vem um filme chamado 007 Contra o Homem da Pistola de Ouro. O título em inglês é The Man with the Golden Gun, ou seja, o homem com a arma de ouro. E os críticos muitas vezes consideram esse como um dos menos interessantes filmes do James Bond. Frequentemente, quando você pega aquela cotação de estrelas, né, que os críticos costumam dar para os filmes, eu me lembro que desde a época que eu era criança, que eu tinha aqueles guias de vídeo e tudo mais, era um dos filmes do James Bond que tinha menos estrela. A crítica não gostou muito desse filme, mas eu achei bastante interessante. Faltou eu dizer, no primeiro filme não teve nenhuma relação com a Spectre, no Live and Let Die. O vilão era o Kananga. Nesse segundo filme também nada de Spectre, ou seja, a Spectre ficou com o Sean Connery. Quando começou o Roger Moore já não apareceu mais Spectre. E, se eu bem me recordo, nenhum dos 7 filmes do Roger Moore tem relação com a Spectre. A Spectre basicamente desapareceu desde o filme anterior, que foram Os Diamantes São Eternos, e ela vai reaparecer de novo como o nome Spectre somente no último filme que a gente viu do James Bond, já com o Daniel Craig, chamado exatamente Spectre, que é onde faz toda aquela reunião. E nesse filme ele junta vilões de filmes anteriores, mas eu não vou falar desse filme hoje, esse filme vai estar na sequência. Então, esse segundo filme, O Homem da Pistola de Ouro, é muito interessante. Por quê? Porque ele se trata de um duelo de dois, vamos dizer assim, dois profissionais da arma, vamos dizer assim. Então, durante o filme todo, eles ficam nessa assim, na disputa de um com o outro. Já começa o filme com o chefe, o M, chamando James Bond na sala dele, mostrando uma bala com o número dele, uma bala de ouro, um berlock, na verdade, uma arma de brinquedo, uma bala de brinquedo, né, mas dourada, com o número dele, supostamente dizendo que o Scaramanga, que é o homem da pistola de ouro,
estava ameaçando de morte o James Bond, ou seja, ele está na mira do cara. E aí, por conta disso, o chefe pede para o James Bond a se afastar de todos as suas investigações e tirar férias. Aí, ao invés disso, o James Bond topa então fazer o seguinte: já que eu não posso trabalhar no que eu estou trabalhando, porque eu estou marcado por esse cara que eu estou na mira dele, então por que não eu encontrar o cara antes que ele me encontre? E aí ele passa a fazer todo um retrospectivo, porque o 009, que foi um outro agente britânico que morreu alguns anos antes, morreu supostamente com um tiro exatamente do Scaramanga. E aí ele descobre que o cara foi morto em Beirute, e ele vai exatamente no mesmo cabaré onde o cara foi morto. Ele só não tem certeza se o cara foi morto pelo Homem da Pistola de Ouro, porque não acharam a bala. E esse Homem da Pistola de Ouro, ele cobra US$ 1 milhão por morte, e ele usa balas feitas de ouro. Por isso que ele é o Homem da Pistola de Ouro. A pistola é de ouro e as balas são de ouro. E chegando nesse cabaré, ele vê a dançarina dançando e descobre que no umbigo dela tem um enfeitezinho, que é exatamente a bala, assim, toda estropiada, né? Que é o formato que ela fica quando ela bate numa parede. E aí a moça conta pra ele: não, na verdade eu tirei essa bala, ficou presa na parede, eu tirei e eu uso como um amuleto e tal. E aí ele consegue recuperar essa bala, e através dos estudos, análise de laboratório e tudo mais, eles descobrem que essa bala foi feita na Ásia por causa do volume de níquel e tudo mais. E aí eles chegam à conclusão que quem foi o fabricante dessa bala foi um tal de Lazar, que é um português de Macau. E aí o Bond vai visitar esse Lazar, descobre que ele tem uma encomenda pronta, e aí a partir daí começa a rastrear. Bom, você tem encomenda pronta, você vai ter que entregar para a pessoa e tal. E aí ele começa a rastrear até que ele consegue chegar no Scaramanga. Primeiro ele chega na namorada do Scaramanga, que obviamente, como eu já disse no filme anterior, ela é namorada do Scaramanga, mas quando ela chega próximo de James Bond, ela também se entrega para James Bond, também se entrega para o cara e tal. Então ela fica nessa, vou para um lado e vou para o outro, como acontece em todos os filmes. É verdade que não tem muita ação, e a trama é bastante simples, talvez seja por isso que os críticos não gostem tanto. Mas eu acho divertido quando você tem duelos assim. E no final do filme, eu já estou chegando pro final do filme. E no final do filme, realmente você tem o duelo entre os dois, porque o que o Scaramanga propõe ao James Bond é exatamente isso. Falar: vamos fazer um duelo mano a mano. Quem morrer, leva. Aliás, quem morrer, morre, né? Quem ganhar fica como o grande campeão. Ele quer fazer um duelo, né? O sonho dele é fazer um duelo, que ele considera o James Bond e ele os dois melhores, então ele quer fazer um duelo. E aí a cena do duelo, que se passa numa ilha, inclusive é uma ilha que existe, que fica na Tailândia. É uma ilha bastante turística, inclusive. Só que no filme ela é dita é dito que essa ilha fica nos mares da China, porque o Scaramanga presta serviços para o governo chinês e tudo mais. Então tem bons momentos, tem algumas tiradas bem divertidas com, porque vamos dizer assim, o secretário particular, o assessor do Scaramanga é um anãozinho, é o Tatu, para quem lembra do seriado A Ilha da Fantasia. É o Tatu. O nome dele é Hervé de Villechaive, alguma coisa assim. É um nome meio afrancesado, acho que ele é canadense, alguma coisa assim. E ele participou desse filme logo depois da participação dele na Ilha da Fantasia, que também é da década de 70. Então eu adorava a Ilha da Fantasia. Claro que aqui no Brasil não passou na década de 70, passou muito depois. Eu era moleque, assistia com os meus pais e tudo mais. Era um seriado muito divertido, com Ricardo Montalbán e tudo mais. Enfim, para mim foi muito legal ver esse ator fazer um papel interessante na série do James Bond. Então é isso. É claro que nessa trama toda entra um esquema de
você capturar energia solar e tudo mais através de um Solex, que você consegue produzir energia solar, porque naquela época, na década de 70, agora estou falando da vida real, na década de 70 teve aquelas crises do petróleo, surgiu a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, queriam regular o preço do petróleo, aumentavam o preço, enfim, queriam controlar o mercado e tudo mais para ganhar mais dinheiro e tal. A gente tinha crise do petróleo, as pessoas achavam que o petróleo ia acabar, aquela paranoia toda de sempre, é o que estava em voga naquela época. Então, o tema do filme também envolvia uma maneira de você conseguir resolver a suposta crise da energia que viria. Enfim, é só um adendo dessa história, não é o principal do filme. O principal do filme realmente é a atuação mano a mano. E o ator que faz o Scaramanga é o Christopher Lee, né? Muito famoso exatamente por fazer, por interpretar o Drácula em vários filmes. E normalmente o Drácula tinha como antagonista o Van Helsing, né? Então sempre tinha aquele duelo entre o mocinho e o vilão. Então o Christopher Lee já era acostumado a fazer papéis de vilão. Morreu recentemente, inclusive tem uns 2, 3 anos, né? Morreu bem idoso, inclusive. Tem uma carreira muito legal, eu gosto desse ator. Enfim, esse foi o segundo filme com o Roger Moore. Como já estamos com 22 minutos, eu vou parar por aqui. Eu prefiro fazer mais vídeos e curtos do que fazer menos vídeos e vídeos mais longos. Então, hoje nós falamos de Live and Let Die, ou seja, com 007 Vive e Deixe Morrer, de 1973. E falamos do The Man with the Golden Gun, O Homem com a Pistola de Ouro, de 1974. Os dois primeiros filmes do James Bond, novo James Bond, interpretado pelo Roger Moore. No próximo vídeo, vamos começar falando já pelo filme de 1977, que se chama O Espião que Me Amava, The Spy Who Loved Me, em inglês, que é considerado pelos críticos como o melhor filme da série do Roger Moore, o melhor dos 7 filmes do Roger Moore como James Bond. Eu diria que eu concordo com os críticos. Realmente assim, se você pegar trama, se você pegar o enredo, se você pegar vilões, situações e tudo mais, realmente é um dos filmes mais movimentados. Roteiro bem interessante, então não percam. Se vocês gostam de James Bond, não percam que o próximo vídeo começa já falando de O Espião que Me Amava. E com alguma sorte a gente fala um pouco mais de 2 filmes no próximo vídeo. Tá certo? Então, me despeço e esse é o 4º vídeo, então até o 5º vídeo da série James Bond. Então, como eu estou gravando tudo de uma vez, antes mesmo de postar, então eu não posso dizer dizer para vocês se está tendo audiência, se as pessoas estão gostando ou não dessa série, porque eu estou primeiro gravando todos os vídeos e depois eu vou começar a publicar do primeiro e na sequência. Então, se você está vendo esse vídeo, você vai falar: poxa, mas no vídeo anterior eu comentei isso, aquele outro, você não falou nada. Eu não falei nada porque eu não postei nenhum ainda. Eu vou gravar todos, até o último, que é o Spectre de 2014, 15, não sei. O último filme que foi lançado do James Bond é o 25º, se eu não me engano, com Daniel Craig. E depois que eu terminar de gravar, aí eu começo a postar, desde o primeiro. Então, quando você for ver este vídeo aqui, todos já terão sido gravados. Então, não dá para interagir com o que as pessoas comentaram nos vídeos anteriores, tá certo? Então é isso aí. Uma saudação e até a próxima.